Olá pessoal, de volta com o nosso curso técnico de serviço de condomínio, nossa disciplina qualidade no atendimento. Nós vamos tratar agora, nessa aula 2, a unidade 1, sobre a comunicação, o processo de comunicação, os elementos desse processo de comunicação, como é que se dá o processo de comunicação e o atendimento, o perfil de atendimento. São alguns conceitos importantes para a gente entender lá na frente a qualidade no atendimento, o bom serviço, a boa qualidade no atendimento. Então, um processo de comunicação é essencial dentro de qualquer organização. A comunicação ela acontece quando duas ou mais pessoas conseguem colocar em conjunto ideias, imagens, experiências. Busca-se sempre um diálogo e não um monólogo. Então é importante que as pessoas dialoguem, é importante que um entenda, um fale, o outro compreenda, também fale, e não apenas um dos elementos, não apenas um dos fatores, uma das pessoas que fale e torne-se um monólogo sem o outro falar. Busca-se sempre um diálogo e não um monólogo, como eu falei. Comunicação humana é um processo de interação, de tornar comum, de compartilhar. Comunicação é voltada para os empregados, da diretoria, a gerência executiva, visa informar e integrar os diversos segmentos aos objetivos e interesses organizacionais. É a utilização de qualquer meio pelo qual o pensamento é transmitido de uma pessoa a outra. Então, os meios utilizados para a transmissão de pensamento, para a transmissão de ideias, seja por executivos, seja por funcionários, seja pelos próprios servidores, pelos próprios clientes, isso é o processo de comunicação, onde um recebe a mensagem, codifica e o outro entende essa mensagem e repassa um feedback, uma mensagem de retorno às pessoas que iniciaram essa mensagem. Então, esse é um processo de comunicação, um processo de interação entre as pessoas, certo? O processo de comunicação, a comunicabilidade, ela faz diferença em todo o processo de organização. Então, você saber se comunicar bem, você saber se expressar, é importante em qualquer organização, é importante em qualquer setor da sociedade, é importante até na sua vida pessoal. Você ser entendido, você ser compreendido pelas outras pessoas é essencial dentro desse processo de comunicação. É o que a gente chama de comunicabilidade. O uso de jargões, expressões inadequadas em relação ao receptor, a falta de uma percepção de sua capacidade de compreensão, são fatores que interferem na comunicação da mensagem. A comunicabilidade é a adaptação da mensagem ao público-alvo. Então, quando você adapta, quando você faz com que o público-alvo, quando você faz com que a outra pessoa entenda aquilo que você está falando, nós temos aí uma comunicabilidade. A formalidade ela deve ser mantida em função da seriedade profissional. Então, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, você tem sempre que estar com a serenidade, evitando gírias, jargões, certo? Criando uma comunicação com conotação profissional, visando a uma boa imagem da instituição. Então, se você vai atender o seu cliente, se você vai prestar um serviço e vai necessitar da comunicação, então você tem que atender de forma profissional, evitando as gírias, jargões, evitando aquela comunicação informal. Você deve usar uma comunicação formal. E nós temos aí alguns elementos que são elementos essenciais dentro do processo de organização. Quais são eles? É o emissor, é o receptor, é o meio, é o código, é o contexto. Além deles, também temos outros elementos, o decodificador, a fonte, o transmissor. Vamos detalhar aqui cada um desses elementos de comunicação. O emissor é aquele que transmite a mensagem, é quem está emitindo inicialmente a mensagem. No momento que eu estou falando aqui para vocês, eu sou o emissor dessa mensagem e vocês são o receptor, é aquele que recebe a mensagem, é aquele que recebe aquilo que está sendo repassado. O meio é um instrumento utilizado pelo emissor e serve para enviar a mensagem ao receptor. O meio pode ser um telefone, o meio pode ser a televisão, o meio pode ser mensagens no WhatsApp, enfim, esses elementos, esse meio é o instrumento utilizado pela pessoa para se comunicar. E o código? O código é o conjunto de signos comum ao emissor e ao receptor que permite ao primeiro codificar a mensagem, ou seja, permite ao emissor codificar a mensagem
e o segundo receber essa mensagem em qualquer meio, decodificá-la quando recebe. Ou seja, o código são signos, são sinais utilizados durante o processo de comunicação. O contexto é o assunto da comunicação, é aquilo que está sendo tratado, é aquilo que está sendo falado dentro da comunicação, é aquilo que se deseja falar, aquilo que se deseja expressar. Esse é o elemento, esses são alguns dos elementos do processo de comunicação: emissor, receptor, meio, código e o contexto. Além desses elementos, nós temos outros elementos: o codificador, que é a mensagem em códigos. O decodificador é a tradução dessa mensagem, que dependerá do conjunto estruturado de informações de cada pessoa. A fonte é quem transmite a mensagem. A pessoa ou as pessoas é a fonte de ideias através de palavras, gestos, sinais. A mensagem é enviada a um transmissor. Então, a fonte é quem vai transmitir essa mensagem às pessoas. Ela é inicialmente utilizada para transmitir as mensagens. E o transmissor é o meio ou aparelho utilizado para codificar a ideia em forma de mensagem. Exemplo aí, um telefone, um aparelho de telefone. É um transmissor de mensagem. O canal é o meio escolhido pelo qual a mensagem flui entre a fonte e o destino. Exemplo, é um fio condutor que liga um aparelho telefônico a outro. Então, é o canal, é o meio escolhido para o qual a mensagem flui. O receptor é o meio ou aparelho que codifica ou interpreta a mensagem. O destino é a pessoa ou grupo que deve receber a mensagem e até compartilhar. E o ruído é um termo que indica qualquer distúrbio indesejável dentro de um processo de comunicação e que interfere na mensagem. Então, dentro de um processo de comunicação, quando ele não é compreensível, quando ele não tem comunicabilidade, é porque podem existir dentro dessa comunicação alguns elementos que nós chamamos de ruídos de comunicação, alguns fatores que atrapalham o processo de comunicação. Nós temos alguns tipos de comunicação. Por exemplo, a comunicação verbal, a comunicação não verbal. O que é a comunicação verbal? A comunicação verbal, ela realiza-se oralmente ou por meio de escrita. São exemplos de comunicações orais: ordens, pedidos, debates, discussões, tanto face a face quanto pelo telefone, rádio, televisão ou outro meio. Nós temos também os não orais, que são as cartas, jornais, impressos, revistas, entre outros, que fazem parte das comunicações escritas e que nós também chamamos de comunicação verbal. A comunicação não verbal, ela realiza-se por meio de gestos, mímica, olhar, expressão facial, corporal, que podem reforçar ou contradizer o que está sendo dito. Cruzar os braços, as pernas, por exemplo, é um gesto que pode ser interpretado como uma posição de defesa, certo? Então, nós temos dois tipos de comunicação: a comunicação verbal e a comunicação não verbal, onde a comunicação verbal ela pode ser oral ou escrita, e a comunicação verbal é feita por meio de gestos, mímicas, expressões facial, corporal. Alguns gestos, como coçar a cabeça, colocar a mão no queixo, espreguiçar-se na cadeira, podem indicar falta de interesse no que a outra pessoa tem a dizer. São também gestos interpretados como forma de demonstrar desinteresse durante a comunicação: ajeitar papéis que se encontram sobre a mesa, guardar papéis na gaveta, responder a perguntas com irritação ou deixar de respondê-las. Então, no momento em que se está fazendo um atendimento, é importante que você pondere e observe alguns gestos que vão ser interpretados pelo receptor da mensagem. Ou seja, alguns gestos como coçar a cabeça, colocar a mão no queixo, podem demonstrar falta de interesse pelaquilo que está sendo apresentado. Ou ajeitar papéis durante o trabalho, quando uma pessoa está falando, não dá atenção necessária à pessoa. São alguns dos tipos de comunicação que podem demonstrar falta de interesse pelaquilo que a outra pessoa está falando. E, como eu falei para vocês, os ruídos de comunicação são problemas que atrapalham nesse processo de comunicação. Como nós sabemos, a comunicação é uma extraordinária ferramenta na qualidade do atendimento. Portanto, é preciso muito cuidado para evitar ruídos de comunicação. Ou seja, é necessário reconhecer os elementos que podem complicar ou impedir o perfeito entendimento das mensagens. Os ruídos de comunicação são barreiras que interferem no processo de comunicação.
Essas barreiras podem ser barreiras tecnológicas, podem ser barreiras psicológicas, podem ser de linguagem, que são chamadas de ruídos de comunicação. As barreiras tecnológicas, elas resultam de defeitos ou interferências nos canais de comunicação, são de natureza material, ou seja, resultam de problemas técnicos, como o telefone com ruído, uma falta de internet. Essas são barreiras que impedem a comunicação, são barreiras tecnológicas, são barreiras de natureza material. As barreiras de linguagem podem ocorrer em razão de gírias, regionalismo, dificuldade de verbalização, dificuldade ao escrever, gagueira, entre outros. Então, são barreiras de linguagem, são barreiras que vão dificultar esse processo de comunicação, de verbalização, dificuldade da gagueira, nervosismo, enfim, são barreiras que podem atrapalhar o processo de comunicação, são chamadas barreiras de linguagem. E as barreiras psicológicas? As barreiras psicológicas, elas provêm das diferenças individuais e podem ter origem em aspectos do comportamento humano, quais sejam eles: seletividade, egocentrismo, timidez, preconceito, descaso. E a seletividade é aquela em que o emissor só ouve o que é de seu interesse ou o que coincide com sua opinião. É muito comum quando vamos nos comunicar com outras pessoas, a pessoa não dá atenção, a pessoa só dá atenção naquilo que é de seu interesse. Isso aí pode ser uma barreira no processo de comunicação, um ruído de comunicação. O egocentrismo. O egocentrismo é quando o emissor ou o receptor não aceita o ponto de vista do outro, ou corta a palavra do outro, demonstrando resistência a ouvir. Essa aqui é mais comum ainda. Algumas pessoas elas têm resistência a ouvir, elas apenas gostam de falar, não gostam de ouvir. Isso aí seria um egocentrismo. A timidez, também bastante comum. A inibição de uma pessoa em relação à outra pode causar gagueira, voz baixa, quase inaudível. Ou seja, a timidez ela pode fazer com que não se compreenda aquilo que o outro está falando. O preconceito, a percepção indevida das diferenças socioculturais, racionais, religiosas, hierárquicas, entre outras. Então, nós podemos ter um preconceito social, um preconceito em relação ao regionalismo, um preconceito em relação a determinado tipo de ambiente, que podem também atrapalhar no processo de comunicação. E o descaso, que é o próprio desinteresse das necessidades do outro. Você não está interessado naquilo que o outro está falando. Então, nesse processo de comunicação podemos ter os ruídos de comunicação, que são as barreiras tecnológicas, psicológicas e de linguagem, como eu falei para vocês, e as barreiras psicológicas. No processo de comunicação, um elemento bastante importante é o feedback, é o retorno. O feedback é uma palavra inglesa que ela é traduzida como retroalimentação, que significa verificação do próprio desempenho. É você observar o retorno do outro, aquilo que você falou, e você vai observar e vai ter um feedback, um retorno. Se obtivermos um retorno no processo de comportamento, temos mais oportunidade de desenvolver e melhorar a nossa comunicação e a nós mesmos. O feedback pode ser verbal ou não verbal. Então, o feedback, você observa a reação do outro, você observa o retorno do outro para você poder melhorar o seu processo de comunicação ou melhorar aquilo que você está fazendo. Esse é um feedback, é um retorno, é uma retroalimentação. Devemos estar atentos aos feedbacks que recebemos constantemente das pessoas que atendemos ou com os quais nos relacionamos. Assim, por exemplo, uma pessoa que não entende o que estamos falando pode estar com a testa franzida, ou demonstrar desinteresse, pelo olhar vago, distante, ou até um bocejo. Então, quando nós observamos essas reações das pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos ter um feedback, nós podemos melhorar aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos demonstrando. Quando a pessoa boceja, quando a pessoa mostra desinteresse. Então, esse aí é um feedback, é um retorno que nós recebemos durante esse processo de comunicação. Ok? Vamos falar agora um pouco do atendimento. Como a gente falou, em um cenário bastante competitivo, de alta globalização, o atendimento é um dos fatores essenciais para as empresas se manterem no mercado e se tornarem competitivos. É importantíssimo o bom atendimento, a qualidade no atendimento, você atender bem, você prestar serviços de qualidade, você oferecer serviços de qualidade, são fatores essenciais para se manter no mercado e para se manter competitivo. O perfil de atendimento.
No entanto, é fundamental compreender que o atendimento prestado com qualidade não se resume apenas ao tratamento com cortesia. Mais do que isso, significa acrescentar benefícios a produtos e serviços com o objetivo de superar as expectativas do consumidor. Então é interessante que você, além de atender com cortesia, com presteza, você supere as expectativas do consumidor. Se o consumidor está buscando algo, você trazer algo a mais para ele, você conquistá-lo, você convencê-lo. Oferecer um atendimento de qualidade proporciona ao cliente que, além de voltar à sua empresa, indique aos amigos, aumentando assim a sua lista de clientes. É bastante comum quando um profissional é de qualidade, quando um profissional é competente, ele ser indicado por outras pessoas. Ah, fulano é muito bom, fulano é muito prestativo, fulano desempenha seu trabalho muito bom, e aquilo aumenta a sua carreira de cliente, aquilo aumenta a sua prestação de serviço e, consequentemente, os lucros. Certo? Assim como uma má qualidade também no serviço de atendimento também pode prejudicar o profissional. Quando a pessoa presta um serviço que não é de qualidade, quando ela não tem esse bom relacionamento de qualidade, ela também negativamente influencia a sua prestação de serviço. E alguns fatores eles devem ser considerados em um atendimento. O atendimento diferencial é essencial no processo de comunicação interpessoal. Na empresa, o atendimento diferenciado e competente gera uma imagem positiva, como eu falei, na mente do cliente, que vê satisfeitas as suas relações. A relação interpessoal que envolve o funcionário de uma organização e o destinatário de produtos, em geral, esse atendimento engloba o acompanhamento do cliente, que pode ser inclusive funcionários, departamento distinto, entre outros. Assim, vale destacar que o atendimento diferenciado vincula-se à capacidade do funcionário de ter uma percepção exata do cliente. O funcionário ele deve entender o cliente, ele deve perceber o cliente. Além disso, ele também deve ter uma autopercepção, ele deve também perceber as suas atitudes, os seus gestos. Um funcionário atento ao seu comportamento e que mostra receptivo ao cliente pode localizar o problema e tentar contorná-lo. Então, se você observar tanto o cliente como fazer uma autoobservação, você pode melhorar esse atendimento ao cliente. E os usuários? Os usuários, eles mudam... O atendimento ao público deve estar relacionado à identificação dos usuários ou clientes das organizações. Então, nós devemos observar, nós devemos entender, nós devemos perceber quais são os usuários, a quem nós estamos prestando o serviço, quais são o grupo de pessoas atendidas dentro desses serviços. Algumas organizações já perceberam que as pessoas a quem é dispensado o tratamento costumam trabalhar com prazer e atender bem e aumentar a sua produtividade. Então, quando nós atendemos bem as pessoas e os funcionários se tornam motivados a prestar um serviço de qualidade e atender cada vez melhor. A qualidade no atendimento é, portanto, um fator essencial para garantir essa dinâmica. O princípio número 1 da gestão de qualidade total estabelece o usuário como uma pessoa mais importante da organização. Então, as organizações elas são voltadas, na maioria das vezes, para atender bem o usuário, para atender bem o seu cliente, o seu consumidor. Ok, pessoal? Com isso, nós vamos encerrando a nossa segunda aula do curso Qualidade no Atendimento. Aqui eu deixo mais uma vez o meu e-mail, edipo.rocha@ifpi.edu.br, para vocês possam tirar dúvida. Nós temos aí os fóruns também, é importante que vocês respondam os exercícios, as atividades, certo? E qualquer dúvida, mandem para o fórum. Um abraço e até a próxima.